Vamos lá. Iniciei gravando aqui. Boa noite a todos. Vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje continuamos o nosso curso bíblico, uma alegria estar aqui partilhando com vocês. Vamos começar a falar hoje sobre a história de Israel. A gente continua na semana que vem, extraordinariamente na quarta-feira. Mas vamos falando, vamos conversando. E antes de começar a falar sobre a história de Israel, já começando a falar, mas antes de começar o tema, vamos falar sobre a nossa atividade que a gente teve semana passada. Vocês leram? Não leu? Mas tá bom. A gente separou os textos. A história de Israel é uma história de um povo, mas também da salvação de Deus. É junto a história do povo com a salvação que Deus tem por nós. Por isso a gente escolheu esses textos aqui para serem os textos que dão início também à nossa revisão à história de Israel. Então, no começo, primeiro ali é o que a gente leu na liturgia do domingo, que é quando Deus chama de Abraão a promessa da terra. A promessa da terra terá uma geração numerosa como estrelas no céu. Nós ouvimos. Depois do sacrifício de Isaac, a fidelidade do povo, que Deus pede a fidelidade. Ele quer testar a fé de Abraão, que é o patriarca, que dá início a essa história da salvação de Israel. Depois, no Êxodo, o chamado de Moisés e a missão de libertador de Israel. Daí a saída do Egito e a iniciação da peregrinação no deserto, faz uns 40 anos, a aliança. Depois a aliança do Sinai e a vocação do povo de Israel. E o chamar Israel, o chamado de fidelidade. A vocação de Israel, do povo, a gente vai percebendo, ela sempre vai crescendo. E às vezes decai um pouco, mas sempre vai crescendo. Cada vez mais, na história de Israel, a gente vai percebendo a fidelidade do povo até culminar em Jesus. Então a gente vai vendo idas e vindas, mas essas idas e vindas vão chegar a um ponto, que é a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Lembram que nós estávamos falando alguns dias, acho que no segundo ou no primeiro encontro, acho que no primeiro o padre falava, e sobre a leitura que nós fazemos da palavra, essa leitura a partir de Cristo. Então, os textos que nós lemos no Antigo Testamento também, nós lemos com uma visão cristológica, vemos a partir de Jesus Cristo. Para nós, cristãos católicos, é importante ler a partir de Cristo. Então, entender também essa progressividade que tem lá no começo da história, a gente vê aqui Gênesis capítulo 12, e depois até chegar em São João Batista, nós vamos ver até São João Batista, vamos tentar chegar a João Batista hoje, a gente continua semana que vem, vamos tentar chegar até lá. Então, vamos percebendo essa progressividade também da salvação, dessa relação de Deus com o seu povo. É importante sempre perceber que Deus se relaciona com o povo. Então vamos lá. Acho que ficou meio pequeno, mas dá para ler. Como eu falava, o que é a história de Israel? É a história de um povo, o povo de Israel, que também se confunde, ou seja, se torna a mesma que a história da salvação. A gente vê essa história, ela é contada através da arqueologia, dos textos antigos e transmissões que são
pelos faladas, até a gente pode ver ali, vai ser escrito 300, 700 anos depois do que aconteceu uma história. Ou seja, vai uma tradição de fala que as pessoas vão passando um para os outros e depois se escreve. Então é muito importante na história de Israel a gente ter presente que a história não é uma história de rigor histórico, mas ela tem muito a experiência de fé daquele povo. Se transmite muito a experiência que o povo tinha, que o povo viveu, e esse povo que vai experienciando a fé e depois vai chegar a escrever. Os escritos são do tempo do exílio ou depois do pós-exílio. A maior parte são assim, então vão ser contados muito tempos depois. Então, esses fatos são registrados, não são crônicas políticas, não são algo, como eu falava, um rigor histórico, mas eles revelam o agir de Deus no mundo, a partir de entender a Sagrada Escritura, vendo essa leitura teológica, não querer um rigor histórico. É isso que estamos querendo falar. Não ter um rigor histórico, mas sim a leitura teológica do texto. Muitas das coisas aconteceram, várias coisas aconteceram, mas não quer dizer que seja exatamente como está. Cada evento, cada guerra, cada profecia tem um propósito maior, ou seja, um propósito de mostrar a experiência do povo com Deus. As principais fontes que a gente tem para analisar a história de Israel. A Bíblia é a principal fonte teológica, que nos revela a visão do povo sobre sua história e sua relação com Deus. Como eu falei, essa visão que o povo teve da história, as experiências que teve, está na Bíblia. Então a Bíblia conta essa experiência do povo. Depois arqueologistas foram descobrindo textos, descobriram questões, ruínas, inscrições, artefatos que confirmam a presença dos povos e civilizações mencionadas. As escavações que foram feitas foram descobertas as questões que provam que estão na Bíblia depois, documentos históricos externos, documentos históricos externos são não documentos da Bíblia, mas também foram descobertos. Aqui está escrito Estela e Mercado. Um documento que conta também é a mesma época ali, né, dos fatos da Bíblia, ele vai contar coisas que acontecem também na Bíblia, faz referências. E daí tem documentos assírios, registros babilônicos, que demonstram o que acontece. Então vamos lá, para a gente saber onde que aconteceu esses vídeos. A gente está aqui, vocês conseguem achar a gente ali? Menos de lá? Consegue? Então a gente está mais ou menos ali. Ali embaixo. Não aparece o ponteiro aqui. Daí a gente volta. O computador não está querendo. Então, aí a América do Sul. Voltamos um pouquinho o zoom. Daí a gente dá uma volta. Tem ali a África, o deserto do Saara, a Europa. E a gente dá um pouco mais do zoom. Aparecem algumas questões no mapa ali que a gente conhece. Roma, ali onde está o Papa, Grécia, Mesopotâmia, Palestina, Egito e Sinai. São importantes para nós percebermos ali onde estão algumas questões. Passa ali, mais embaixo, que a gente vai ver hoje. Egito, Sinai, Mesopotâmia, Palestina. Eu coloco depois os outros nomes para ir localizando mais ou menos, mas para a gente ter uma noção aonde estão. E daí hoje a gente vai ver a linha do tempo. E daí semana que vem a gente vai fazer uma reflexão sobre essa linha do tempo. Então, eu comentava, a gente conversava antes aqui, quem estava aqui quem não veio hoje vai ter que ver lá no YouTube, de volta, assistir no YouTube, nós estamos gravando, para depois entender, se situar o que a gente vai falar semana que vem. Vamos passar a linha do tempo. Só está demorando para passar, mas foi. Então eu dividi ali em 5 a linha do tempo. 5. Então, a formação do povo de Israel e aí as datas aproximadas, é claro. 2000 e 1200 a.C. Daí depois o período do tribalismo,
que é 1200 a 1000 a.C. Isso pensem, 3.000 anos atrás. Daí a monarquia, o Padre Marcos já comentou um pouco quando ele falava dos livros sobre essas questões. A monarquia de 1000 a.C. a 586 a.C. Daí o período persa, grego e romano. Lembram que o padre falava sobre as invasões que invadiram a Terra Prometida? Então é isso. E daí São João Batista. São João Batista ali do ano 6 a.C. até 27 depois de Cristo, mais ou menos. São datas aproximadas. Então vamos lá. Fala assim, quantos anos atrás que o Brasil foi descoberto? O Brasil foi descoberto... Para a gente se situar, quanto tempo faz que... O computador deu uma travadinha aqui. Esse foi. Então aqui, ó, dali, onde está o 5, você passa 1500 anos, aí a gente vai descobrir o Brasil. Então, ali São João Batista é 2000 anos atrás. Depois, até ali a formação do povo de Israel, 2000 mais 1200, dá quanto? 3.200 anos atrás. É bastante tempo. Então, até ia ficar, mas tá meio travando aqui. Mas, depois da semana que vem, a gente vai continuar a linha do tempo. Mas, é importante a gente perceber que faz bastante tempo que aconteceu. Estou esperando o computador andar. O computador tá cansado, coitado. Então vamos lá. A formação do povo de Israel. Aí vamos mais um pouco. O computador vai demorando, mas a gente vai vencer. Então, aqui tem duas épocas. Que é a era dos patriarcas, que a gente vai falar agora primeiro, e depois a escravidão no Egito e o Êxodo. E o Êxodo é caminhada, saída do Egito. Então vamos lá. Onde que a gente encontra na Bíblia a questão do patriarcado? Então, do Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50, a gente vai ver o patriarcado na Bíblia. A gente leu algumas partes na atividade de casa. Tá? E aí lá, essa parte do patriarcado, onde que aparece na Bíblia? Vamos lá. Então ali você sabe, Gênesis, primeiro capítulo. Aparece lá mais algumas flechinhas. Começa na Mesopotâmia, lá do lado lá, vocês podem ver no cantinho. Lá onde aparece Abraão primeiro. Começa Abraão lá do outro lado. Vocês viram que o mundo girou aquela hora. É lá do outro lado. Canaã dos Carajás. Canaã. Não é Canaã. Então é só Canaã mesmo, a terra prometida. E daí, o Egito, termina no Egito. Essa era dos patriarcas. Vamos lá. A gente dá uma pausa que o computador aqui está tentando avançar. Então, aquela linha que a gente viu a parte que está em amarelo no mapa. E vamos esperar ali.
Então a origem dos hebreus, quando ele muda, vamos ver. A origem dos hebreus lá na região da Mesopotâmia, que a gente viu. E ali tinham várias civilizações. Os sumérios, os babilônios e os assírios, vários juntos ali na Mesopotâmia. No meio desse contexto, o homem chamado Abraão recebe o chamado radical, que é o que nós lemos em casa. Lembram lá? Gênesis 12? Aqui 1:3. Sai da tua terra, farei de ti uma grande nação. E a gente leu a promessa que Deus faz, a conversa. Então, ali nessa parte ali na Mesopotâmia. Então isso é algo revolucionário. Deus chega, pede para sair. Chega para Abraão e fala, olha, você vai sair, vou fazer uma aliança com você, mas você sai daí da tua terra. E naquela época é importante a gente saber, porque hoje a gente é acostumado em ter só um Deus. E a maior parte das pessoas só tem um Deus. Deus Pai. Que é 3 pessoas, Filho e Espírito Santo. Mas é só um Deus. É o mesmo Deus. Naquela época, a população no geral eram politeístas. O que quer dizer politeísta? E tem muitos deuses, vários deuses. Talvez a gente já tenha escutado, lá na Grécia, vários deuses, Zeus e os outros deuses, que é muito famosa a história. E ali todo mundo era ali, daquele jeito, todo mundo tinha vários deuses. E aí aparece um Deus, fala com Abraão e pede para sair da terra e promete uma aliança. E é interessante, eu falei, você tem ali da Grécia os deuses gregos, mas tinha os deuses romanos, os deuses babilônios. Cada cidade tinha seus deuses, que não era igual hoje, tem os estados, a gente conhece. O estado do Brasil, o Brasil é um estado nacional, daí Paraguai, China, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, cada um estado. Não tinha, era mais estado, as cidades-estados, não pode falar assim, eu acho. E essa cidade era o centro. Não existia um estado como a gente conhece hoje. Era outra concepção. E cada uma dessas cidades tinha um deus. Deuses locais. Vários deuses e cultuavam várias questões. E nesse contexto, Deus recebe essa revelação. Há um só Deus. Só um único Deus verdadeiro. Daí Abraão, recebendo essa revelação, recebendo essa promessa, ele deixa Ur dos Caldeus, a gente escutou isso domingo, e viaja para Canaã. E Deus faz uma aliança com ele. Vocês podem achar lá em Gênesis 15:5, se quiserem, podem abrir lá. Vamos abrir, é bom a gente abrir a Bíblia. Gênesis 15:5. O livro do Gênesis é bom, que é bem facinho de achar, né? 15:5. Acharam lá? Eu acho que não é 15:5, eu anotei errado. Não, eu estou no 5. 15:5. Acho que é 12. E a questão, é 12, é o que a gente leu em casa. Olha para o céu e quantas estrelas, assim será a tua descendência. É o que a gente leu em casa, né? Todos nós. Eu anotei errado aqui, por isso que até falei que a gente leu que estava diferente. Mas tá. Então, quem que é o filho de Abraão? Nós conhecemos o filho de Abraão, que é o Isaac. Então de Abraão nasce Isaac, e de Isaac nasce Jacó. E Jacó, depois a gente sabe, lá em Gênesis 32, 28, Jacó briga com Deus, com o anjo, tem uma briga.
para roubar, porque ele pegou a bênção que era de Esaú, e daí Deus vai e ele briga com Deus, até segura o anjo até ter a bênção que ele queria a bênção. Essa história a gente conhece, é muito bonita também. Então ele recebe, luta com o anjo, Deus, cada pessoa fala, tem as interpretações, mas vai receber a bênção. Ele tem 12 filhos, e cada filho é uma tribo de Israel. Vai gerar uma tribo de Israel. Isso. Isso. Era Jacó, depois da briga, ele muda para Israel o nome. Deus muda para Israel o nome dele. Então, era Jacó, o filho de Isaac. Jacó, então, muda para Israel. Oi? Isso. Isso, então é lá naquele poço. E vamos lá. Tá. Jacó tem 12 filhos, Israel, 12 filhos. A experiência de Jacó com Deus, que a gente sabe. Depois a gente pode ler em casa isso, é bem bonito. Não é a atividade de hoje, mas pode ler, é muito bonito para a oração pessoal. José é vendido pelos irmãos, que é filho de Israel, de Jacó, Israel. José é vendido. É vendido pelos irmãos, que é um dos 12 filhos. Eu tinha anotado o texto, mas eu não anotei. Eu me perdi aqui. Mas tá. Ele é vendido para o governo e se torna depois. A gente conhece a história de José do Egito. Ele é vendido pelos irmãos para ser escravo e depois se torna, com o seu próprio mérito, se torna governador do Egito. E as tribos de Israel migram para o Egito, ali 1700 a.C., que dá 3.700 anos antes que a gente. 3.725 anos antes que a gente. Vamos lembrar? Bem longe do que a gente está agora. Então é importante aqui nos patriarcas a gente perceber a questão que eles não têm uma terra fixa ainda. Eles estão indo, então eles são nômades. Eles caminham em rumo a uma terra. E Canaã, que é a terra prometida aqui, Abraão estava indo para lá, ela era habitada por vários povos, que eram politeitas, cananeus, heteus e jebuseus. Só para a gente ter um contexto ali. E a tradição oral preserva esses relatos que mais tarde são escritos. Importante essa tradição de que vai se passando, o que aconteceu, foi se passando isso que a gente falou até agora, foi passando um para o outro, até depois de muito tempo ser escrito. O que é importante é a questão do patriarcado para nós. Para fixar, eu até coloquei um fixador ali para a gente pensar sobre a história de Israel. Ali surge a identidade hebraica no tempo do patriarcado e a fundação da promessa divina a Israel. Então é importante pensar aqui. E o computador continua travando. Aqui. Voltamos. Isso. Daí a gente volta lá. Aquela linha que a gente estava. Lembra da linha que a gente estava andando? Tinha um ponto que a gente viu, era dos patriarcas. E agora a escravidão do Egito e o Êxodo. Onde que está na Bíblia? Êxodo 1 até o Êxodo 15. Essa parte da escravidão do Egito e do Êxodo. Onde que acontece?
essa questão. O computador não está. Vamos lá. Começa no Egito, lembra? Eles estavam no Egito, no começo no Egito, e depois no Êxodo, lá até o Sinai, que é onde eles recebem a aliança, a nova aliança. Meu Deus. Vou ver se eu consigo pular aqui. Aqui. Então, depois da história dos patriarcas, os descendentes de Jacó, Israel, se estabelecem no Egito devido a uma grande fome. No início vivem bem, mas com o tempo se tornam escravos. Lá em Êxodo 1:11 a gente vê: os egípcios impuseram trabalho pesado aos israelitas. Então, depois Deus levanta Moisés, e a história do Êxodo é fundamental para a identidade de Israel. Moisés é chamado na sarça ardente, a gente conhece a história, e recebe de Deus o nome santo. Percebe? Eu sou aquele que sou, Deus fala para Moisés. Eu coloquei. E aqui é um grande marco teológico. Deus não é um simples ser superior, mas um Deus que caminha com o seu povo. É importante a gente perceber que Deus está acompanhando o povo. Se ele escolheu lá com Abraão, ele caminha junto e vai acompanhando o seu povo. Então, interessante, ele não está lá. É um ser, mas não é um ser distante, ele está junto, caminha junto. Deus envia as 10 pragas sobre o Egito e liberta Israel, passando pelo Mar Vermelho. A gente conhece a história, a gente vai ler no Sábado Santo. No Monte Sinai, que a gente viu agora onde fica, ele dá a lei e estabelece uma nova aliança. O que nós temos aqui? A definição do monoteísmo já vista, ou seja, temos só um Deus. Se define, assim, é só um Deus. A gente lembra que eu falei, todo mundo tinha vários deuses? Aqui fica claro, a gente tem só um Deus. E como que fica claro? O que acontece no Sinai? O que Moisés recebe? A lei. Lembra os 10 mandamentos, o decálogo? Ele recebe ali, e ali a gente sabe, amar a Deus sobre todas as coisas, é um só Deus. Então, a Torá se torna a base também da identidade israelita. O que é a Torá? O padre falou outro dia. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então, ela dá base à identidade israelita do povo. E o conceito de Deus libertador molda a identidade do povo. Porque agora Deus libertou da escravidão do Egito também. Como tinha prometido a terra, agora ele liberta da escravidão. Então, os israelitas agora têm a identidade, na espiritualidade deles, um Deus libertador. E é assim que forma essa identidade do povo de Deus. O povo que liberta. Então ali, lembro, a gente viu a primeira parte da linha do tempo. A gente vai para frente. Aqui. A formação do povo, vamos voltando, que a gente já viu. E volta para aquela linha do tempo novamente, que é lá do início, dos 5. E a gente vai agora ver o tribalismo. O tribalismo. E aí daí a gente vai ver a conquista da Terra Prometida. Onde que vai estar isso na Bíblia? Josué e Juízes.
Pulei. Após 40 anos de deserto, eles foram libertos lá do Egito por Deus. Ficaram 40 anos no deserto. Daí Josué, que é quem assume depois de Moisés, lidera a entrada na Terra Prometida. Lembra, Moisés ele foi junto e quando chega à porta da Terra Prometida, ele não entra. Ele falece e aí quem assume a liderança é Josué. Então ele lidera essa entrada na Terra Prometida. Mas essa conquista não acontece de uma vez só. Tem a famosa parte lá, Josué 6:20, do cerco de Jericó. São várias batalhas, mas famosa o cerco de Jericó. O povo gritou e os muros de Jericó caíram. Então, Deus vai dando força para ajudar o povo à conquista da Terra Prometida. Mas aí existe uma questão. O povo começa a viver sem um governo central. Lembra? São as 12 tribos. E não tem um governo central, não tem alguém que governe, uma pessoa, um rei que governe. E eles estão sob a liderança dos juízes. Que depois, vocês viram, acabaram de ver o livro dos juízes, né? Conta a história dos juízes. São líderes carismáticos que libertam Israel em tempos de crise. Entre os juízes estão Déboras, Gideão e Sansão. E o problema desse período qual é? Não existe unidade. O povo segue um ciclo de pecado e idolatria. E o livro dos juízes resume bem. A gente pode abrir lá para a gente ver. É bem no finalzinho, Juízes 21, 25. Podemos abrir lá para a gente usar a Bíblia. Vamos lá. Juízes 21, 25. Que é o finalzinho do livro. E vai falar o quê? Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhes parecia correto. Ou seja, cada um fazia o que queria, cada um era juiz de si mesmo e decidia o que era certo e ia fazendo. A gente sabe que isso não dá certo. E aí foi criando caos e, como a gente falava, o povo vivia nesse ciclo de pecado e idolatria. Então, como eu falei, Canaã já era uma terra que era disputada entre alguns povos que já estavam locais lá em Canaã. E aí chegam os hebreus e também começam a disputar essa terra. Importante, os filisteus se destacam como inimigos do povo de Israel. E essa instabilidade que a gente falava, não existia uma unidade, disso surge o desejo do rei. Começa a crescer no povo o desejo de um rei, pois não existia uma estabilidade também com os juízes. Então essa é a primeira estrutura social de Israel, ali, com os juízes. E surgem problemas com a idolatria e as invasões estrangeiras vão surgindo. Como a gente estava falando, existiam vários povos que queriam a mesma terra. Então vamos lá. Lembra da nossa linha do tempo? Voltamos para ela. Vimos o tribalismo. Agora vamos para frente. Ele não gosta das animações. Então, a linha do tempo toda que a gente viu. E aí seguimos para frente, o terceiro, que é a monarquia. A monarquia
seguinte. Primeiro, a monarquia unificada. E a gente vai achar na Bíblia a monarquia unificada, que acontece ali do ano 1000 a.C., então 3.025 anos atrás, até 930, eu não vou poder fazer conta. 100 anos a menos. 1905 anos atrás. Ali. Então essa é a monarquia unificada. Ele só tinha um rei. Isso, só tinha um rei em todas as 12 tribos de Israel. Onde está na Bíblia? 1 e 2 Samuel e 1 Reis. Ali você encontra na Bíblia. Ali só para nos lembrarmos onde fica Israel no mapa. Ali. A gente já sabe que Israel está ali. No mapa. Ali naquela região, né? Não no exato ponto, mas naquela região. E aí vamos vendo. A linha, volta para a linha, e eu coloquei bastante linha para o computador reclamar. Então, monarquia unificada. O povo pede um rei. Lembra que eu falei que estava crescendo a vontade por um rei? Ali, então, o povo pede um rei. E Deus concede Saul, que esse é o primeiro rei. Ali. Mas Saul falha. Então surge Davi, um jovem pastor que derrota Golias, a gente sabe, e se torna o grande rei de Israel. Então, Davi já vem logo após Saul, o segundo rei, do reino unificado. Porque Saul não deu certo. A gente vê lá em 2 Samuel 7,16 que tua casa e teu reino permanecerão para sempre. É a promessa ali que tem para Davi. Deus faz uma aliança com Davi, prometendo um reinado eterno. E essa profecia a gente sabe, depois a gente vai ver, é a atividade de hoje. Na genealogia de Jesus, a gente já sabe também disso, mas vamos ler só para recordar. É uma profecia que aponta direto para Jesus, que Jesus vai ser descendente da raiz de Davi, por São José, legalmente, então a gente vê. Então já é uma profissão ali com o segundo rei da unificação do reino. 1000 anos antes de Cristo, já vai apontando para Jesus. Lembra que eu falava no começo que cada vez vai se aproximando mais de Cristo, de Jesus? Vai criando como uma progressão e tudo vai apontando, cada vez fica mais claro. No Antigo Testamento a gente vai vendo, cada vez que a gente se aproxima do fim do Antigo Testamento, a gente percebe essa proximidade de Cristo e como a aliança parece que cada vez está mais cumprida, mais completa, e vai ser a completude da lei com Jesus. Então essa promessa para Davi, que é a promessa do Messias, de Jesus. E o filho de Davi, que é Salomão, constrói o primeiro templo de Jerusalém. Em 970 a.C. tem o primeiro templo. É importante ser o primeiro porque tem mais depois. E destrói e constrói várias vezes. E também como Salomão constrói o primeiro templo, mas os impostos ficam muito elevados. E aí inicia uma crise política no reino ali, no reino unificado. Para a gente fixar sobre essa questão, a centralização no culto de Deus. No tempo do reino unificado existe uma concentralização no culto a Deus. E nessa época também, com Davi, existe bastante expansão no território. Mas inicia-se uma insatisfação do povo, depois com Salomão. Vamos lá. Toda hora que vem a linha, ele demora. Então vamos ali.
Depois, o que acontece então? O povo começa a se satisfazer com os impostos que a gente falava ali. E existe a divisão. A divisão está no 1 Reis 12. A gente começa o 1 Reis 12, se divide. Vamos para frente ali. Aí ficam dois. Se divide o reino de Israel e o reino de Judá. Ali o mapa, eu peguei um mapa diferente para pintar bem e para a gente ver onde está. Com a morte de Salomão, que era o filho de Davi, o reino entra em crise e seu filho Roboão assume o trono. Mas sua política dura, uma política rígida, faz com que as 10 tribos se revoltem e formem um reino separado. Assim, o reino de Israel se divide em Reino do Norte, que é Israel, o azulzinho ali, Reino do Norte, que são 10 tribos, as 10 tribos, e a capital do Reino do Norte é a Samaria. E o Reino do Sul, que são 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, com a capital Jerusalém. Tá bom? Vamos adiante. Ali, se a gente pegar, depois vocês podem ver, ali em 1 Reis 12, 16, vai dizer: que parte temos nós com Davi? Vamos para nossas tendas, ó Israel, que é a divisão do Reino do Norte, que se divide com o reino que é do neto de Davi já. Então, dali tem 2 reinos que seguem caminhos diferentes. O Reino do Norte, o rei Jeroboão I estabelece cultos idólatras, afastando o povo do templo de Jerusalém. Lembra que Jerusalém ficou a capital do Reino do Sul? Então ele faz cultos idólatras. Aí surge o profeta Elias, que confronta os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. A gente pode achar isso lá em 1 Reis 18. E depois ainda de Jeroboão, surge o rei Acabe e Jezabel, que aprofunda ainda mais a idolatria. Já existia idolatria e ela só cresce. E nisso o reino do norte se torna, adota essas práticas pagãs, idólatras, e se torna muito instável. Ou seja, não se tinha mais uma estabilidade como se existia no tempo de Davi. Já não. Quase todos os reis são assassinados ali, dali no Reino do Norte. Já o Reino do Sul, que era o amarelinho que estava ali, que é o Reino de Judá, mantém a linhagem de Davi e a adoração no templo. Então eles mantêm com Davi a linhagem e continuam com o templo. E surgem profetas como Isaías e Jeremias que exortam o povo à fidelidade. O reino de Judá mantém as tradições, mas também sofre crises internas dentro do reino, sofre crises. Para a gente fixar ali, eu coloquei, apenas Judá mantém a fé já vista, fé em Deus. O reino de Israel se perde, como a gente viu, na idolatria. Vamos aqui. Lá pelo ano 728, o norte para desistir da Síria na região. Isso, o reino do norte cai em 722, perde para os assírios, invadido pelos assírios,
a Samaria é destruída e a população é deportada. Esse evento marca o fim das 10 tribos perdidas de Israel. 2 Reis 17, 6. O rei da Síria deportou Israel para a Síria. Então, apenas o reino de Judá se mantém. Mantendo viva a linhagem messiânica. Então, Judá se mantém ainda na linhagem. A gente vai ler depois a genealogia. Depois, a queda de Judá e o exílio da Babilônia. Então, a gente encontra em 2 Reis 24 e 25, os capítulos, né? Então, vamos lá, eu coloquei aqui. Judá, ali embaixo, onde a gente viu aquele mapa amarelo, que estava amarelinho, e a Babilônia lá do lado. Então, eles são exilados lá para o lado. Para lá eles vão. O reino do sul, que é Judá, sobrevive por mais 136 anos. Depois que caiu o reino do norte para a Síria, 136 anos o reino do sul se mantém. Mas também se torna infiel a Deus.